notícia importante pelo mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está decepcionado com a falta de apoio de países europeus na tentativa de reabrir o Estreito de Hormuz. A gente reforça aqui que essa região é fundamental para a distribuição de petróleo pelo mundo. Convido então o nosso analista de política internacional, Orian Fantielli, para analisar essa situação. Orian, ao que tudo indica, Trump está isolado nesse conflito. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Neila, boa tarde a todos. Muito curioso a gente já começar aqui nossa análise falando isso, até mesmo porque eu acabo de receber uma notificação faz menos de um minuto dizendo que o Trump está falando agora que os Estados Unidos não precisam e nem desejam da ajuda de aliados. Ele faz isso, ele faz essa declaração logo depois de uma escalada que aconteceu ao longo dos últimos dias contra aliados dos Estados Unidos, isso porque ele tem pedido para alguns países que colaborassem de forma mais direta, aqueles países que de alguma forma acabam se beneficiando do uso do Estreito de Hormuz, para que ajudassem. Curioso que ele pede essa ajuda, inclusive para a China. China, que teoricamente é o maior rival geopolítico dos Estados Unidos. Muita gente até chegou a fazer uma análise dizendo que o Trump ele teria tentado derrubar o regime iraniano justamente para atingir a China. Discordo dessa análise, mas é algo que algumas pessoas têm falado também, né? E alguns desses países têm se posicionado, alguns dizendo que não vão fazer parte disso. É o caso do Japão, que mesmo que se quisesse não poderia, porque constitucionalmente falando é um país pacifista. E sai também recentemente notícias pelas agências internacionais de que agora a postura daqueles países do Golfo, países que se tornaram alvos bastante frequentes do Irã, países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, principalmente, que é onde o Irã ele tem concentrado essas respostas, que agora eles potencialmente mudaram de postura e eles enxergam que agora que o Donald Trump começou o serviço, ele precisa terminar. Então, que teria passado a haver uma pressão maior para que essas operações, esses ataques continuassem, e a campanha também de decapitação do regime iraniano, ela continua bastante forte. Teve recentemente uma nova operação que pode ser considerada a maior de todas, desde a morte do Ali Khamenei, do líder supremo, agora deixando morto o Ali Larijani, que era quem estava ali basicamente coordenando todas as decisões do regime, que era a pessoa quem mais aparecia publicamente desde então, e ele acabou, nas últimas horas, sai a notícia de que ele teria sido morto, assim também como o chefe da Basij. Tem duas forças militares no Irã que são muito poderosas. Uma delas é a Guarda Revolucionária Islâmica, que teve já a sua liderança decapitada há algumas semanas atrás, já foi substituída, e agora da Basij, que é essa força, essa milícia paramilitar, que tem cerca de 400, 500 mil voluntários e que agora teve a sua liderança morta também. Então, Israel continua com essa medida de tentar cortar o regime pelas cabeças, Neila. Agora, Orian, Trump parece ser uma caixinha de surpresas, né? Não bastasse aí essa intimidação. Ele acabou de falar aí que não precisa de mais ninguém. Uma notícia que eu ouvi também é que o Irã disse que iria liberar o Estreito de Hormuz para os países que seriam aliados, né? Que, obviamente, que países como os Estados Unidos, eles não liberariam aí essa parte marítima para os países que não são aliados, como os Estados Unidos. Mas como é que vai funcionar aí essa liberação do comércio marítimo no Estreito de Hormuz para aliados ou para não aliados? Dá para saber como é que isso vai funcionar? Eu vejo isso mais como uma guerra de narrativas, Neila. É o Irã mostrando que se tudo isso está acontecendo é por conta dos Estados Unidos, não é por conta dele. Então está tentando trazer os países para o seu lado, mas fato é que enquanto essa guerra continuar, não existe garantia de segurança para ninguém passar por lá. Inclusive um problema que até o Donald Trump ele tentou em um primeiro momento remediar, que
que seria o fato de que muitos daqueles seguros dos navios, eles triplicaram de preço, ou até algumas seguradoras sequer cogitam trabalhar com navios que passem por lá. O Donald Trump ele vem com toda uma proposta de que vai haver algum tipo de seguro, que vai ter o respaldo dos Estados Unidos por trás, que eles vão bancar isso, mas isso não é o suficiente para trazer segurança. Alguns navios eles foram alvos de ataques de mísseis, ataques de drones. O Irã chegou a instalar algumas minas marítimas por lá também. Então a região ela não se torna segura como um todo, mesmo com essa promessa do regime iraniano de que quem estiver do lado deles vai passar por lá tranquilamente. Não é tão simples assim, não. Eu acho que isso vem mais para um nível de narrativas de uma guerra política, de você tentar manchar a imagem do seu oponente, muito mais do que trazer uma segurança na prática para quem passa por ali. Cuba, né? Cuba agora está sendo atacada e Trump dizendo que vai controlar Cuba. Até onde vai esse apetite? A gente viu Cuba aí sem luz, vivendo momentos de tensão. Até onde vai Donald Trump para tentar controlar Cuba? Vale mesmo a pena? Para quê? Qual seria o motivo de tentar controlar Cuba nesse momento? Eu acho que tem algumas maneiras diferentes da gente olhar para isso, e muito difícil a gente fazer uma análise sobre a atitude do Trump em relação a Cuba, essa hostilidade que tem aumentado, e separar isso daquilo que está acontecendo no Oriente Médio, que a gente estava falando também. Então, por um lado, essa questão de Cuba, se a gente levar em conta um documento que é divulgado pelos Estados Unidos no ano passado, ou no começo desse ano, que era aquela nova estratégia de defesa e de segurança nacional, a gente chegou a falar sobre isso aqui em alguns momentos, que é aquele documento de mais ou menos 30 páginas em que o Trump fala basicamente que a prioridade do governo dele é exercer a influência sobre o hemisfério ocidental, ou seja, sobre as Américas, querendo expulsar daqui países como Rússia, como China, ou seja, Américas para os americanos. A gente falou bastante sobre isso. Então, nesse aspecto, levando em conta essa estratégia que está ali no papel, que foi colocada no papel pelos Estados Unidos, faz sentido, e aí muita atenção e muita cautela para isso, mas nesse aspecto faria sentido tentar exercer uma influência maior sobre Cuba e expulsar e tentar derrubar o atual regime, até mesmo porque países como China e como Rússia têm uma influência muito grande, uma proximidade em relação ao regime cubano. Agora, por que eu falo isso? Porque na questão do que está acontecendo agora no Oriente Médio, isso não faz sentido. É o caso até, por exemplo, Neila, de uma autoridade agora, vou pegar aqui o nome dele, que é uma notícia que acaba de sair também, que é do Joe Kent, que ele era até então quem comandava o Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos. Ele deixa o governo, nas últimas horas, ele faz uma publicação nas redes sociais dizendo que ele não concorda com o que está acontecendo no Oriente Médio, que é uma guerra que, teoricamente, estaria acontecendo por conta de uma pressão que vem do lobby israelense no Congresso norte-americano. Então, por conta disso, o Trump ele decide agir. E aí, essa saída dele, ela marca talvez ali a maior ruptura que teve até agora na administração do Donald Trump, porque ele se trata de uma pessoa que é muito próxima do núcleo da Tulsi Gabbard, que é a chefe de inteligência dos Estados Unidos. Então, por que eu estou falando isso e parece que eu estou misturando os dois assuntos que, em primeiro momento, não tem nada a ver? Para dizer que se, por um lado, no Oriente Médio, a gente tem até pessoas de dentro do governo Trump agora falando que não faz sentido, por outro, Cuba parece ser algo até muito mais aceitável, até mesmo por se tratar de um lugar que historicamente é muito mais próximo da Flórida, muito mais próximo do território norte-americano. Portanto, nesse aspecto, você tentar garantir a segurança nacional dos Estados Unidos por conta da ilha, isso poderia ser explicado. E aí outros elementos que vêm,
Marco Rubio, secretário de Estado, existem indícios de que ele esteja já, o próprio Trump falou isso, que ele esteja já articulando com figuras da família Castro, com o sobrinho neto do Fidel Castro, ao mesmo tempo em que nos últimos dias, na última sexta-feira, o governo cubano ele diz que agora existe oficialmente uma conversa com os Estados Unidos por conta dessa pressão. Então, o Trump ele fala que ele pode fazer o que bem entender com Cuba, que pode tomar diante do direito internacional. Isso não é tão simples assim, um país não pode simplesmente anexar o outro, né? Mas, e aí, para terminar, a última coisa que eu falo, eu sei que eu tô falando sem parar, mas por que eu digo que os conflitos conversam também? Porque se por um lado o Trump ele tá ali nessa bola de neve que se tornou o Oriente Médio, tá ali vendo a sua impopularidade crescer por conta disso, por outro, parece que Cuba seria um alvo muito mais fácil para ele poder usar isso e usar como vitória se ele decidisse fazer algo mais agressivo por lá. Então é bom a gente olhar para Cuba com esses olhos. Será que ele não vai querer tirar um pouco o foco do Oriente Médio e trazer para Cuba justamente para conseguir fazer algo que ele não conseguiu até agora, que é cantar a vitória? Boa pergunta. Inclusive, só para a gente terminar, tem matéria nova aqui no portal Metrópolis que diz Casa Branca, petroleiros começam a passar pelo Estreito de Hormuz. Aí, será que já é uma novidade, Urian? O tempo vai dizer, com essa pessoa tão imprevisível na presidência que a cada hora fala alguma coisa, você viu, a gente estava preparado para dizer algo aqui, que o Trump estava pressionando os aliados e antes mesmo da gente começar a análise vem a notícia de que ele não quer mais ajuda de ninguém. Então é uma coisa que pode mudar de uma hora para outra e é por isso que a gente tem que continuar sempre acompanhando diariamente. E continuaremos acompanhando então diariamente. A gente se encontra na quinta-feira, veremos quais mudanças teremos até lá. Boa semana para você, a gente se vê na quinta. Obrigada, Urian. Obrigado para todos nós. Boa semana.